meus matemáticos? Hoje a tia Cláudia veio aqui porque nós vamos trabalhar fração. E você? Você sabe o que é fração? E aí, sabe? Fração é um inteiro que foi dividido. Beleza? Tia Cláudia trouxe aqui pra vocês, olha só. Como se fosse aqui, ó, galerinha. Uma pizza. Quando nós vamos numa pizzaria, nós vamos receber a pizza e a pizza, ela vai chegar inteira pra gente, não é? O cara não vem trazer uma pizza pra gente faltando um pedaço, não é, galera? Então ela vem aqui inteira. Então nós temos aqui, ó, uma pizza aqui, ó, que está inteira. Ela está somente dividida. Ela foi somente dividida aqui, ó. Então a pizza ela está inteira, porém ela foi dividida. Daí nós vamos contar em quantas partes foram divididas essa nossa pizza aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nossa pizza, ela foi dividida em 8 partes iguais, tá certo? Então, fração é quando um inteiro é dividido em 8 partes. Aliás, parou. Ela é dividida em partes iguais, tá certo, galerinha? Então, fração é quando o inteiro foi dividido em partes iguais. E aqui no caso da nossa pizza aqui, a nossa pizza ela foi dividida em 8 partes iguais. Cada uma parte dessa daí, ela representa 1/8 dessa pizza, ó. Por isso que a tia Cláudia colocou aqui, ó. 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Em cada parte dessa, nós colocamos 1/8. Por quê? Porque cada parte representa 1/8 da nossa pizza. Beleza, galerinha? Olha só, a fração, ela tem os seus denominadores também, né? Olha aqui, a tia Cláudia vai colocar aqui pra vocês como é que ficam os denominadores de uma fração, ó. Nós temos aqui, beleza? Ó, 2/4 aqui. Aqui nós temos aqui, ó, o numerador e aqui nós temos o denominador de uma fração. Ó, 2/4. Isso é uma fração, beleza? Esse aqui, ó, nós chamamos de traço fracionário. É ele que vai dividir os termos aí, né? O numerador, que é a parte que fica em cima, e o denominador, que é a parte que fica embaixo. Mas, tia Cláudia, vamos lá. O que significa numerador? E o que significa denominador? Eu não sei o que é isso. Vamos lá que eu vou explicar. Numerador é o que foi tirado. E denominador, ele vai ser o que foi dividido. Então nós temos aqui, ó, o numerador, ele é o que foi tirado e o denominador é o que foi dividido. Tia Cláudia, me explica melhor isso aí porque eu ainda não tô entendendo. Bom, então vamos voltar aqui para nossa pizza, tá certo? Nós vamos voltar para nossa pizza. Daí, olha só, a tia Cláudia vai levar vocês agora numa pizzaria. E lá na pizzaria, ó, nós recebemos a nossa pizza. Ela foi dividida em 8 partes. Mas, galerinha, não foi tirado nada dela aí. Ela ainda está inteira. Ela só está dividida. Só que aí, eu estava morrendo de fome. O que eu fiz? Eu tirei uma dessa parte. Olha só, essa parte aqui é a parte que eu estou tirando da fração. Olha lá. Quanto que eu tirei da fração aí, ó? Isso daqui eu comi, ó. Tô pegando essa parte aqui, ó. Porque eu vou comer essa parte, beleza? Olha só, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pedaços vai ficar na nossa pizza. Porém, eu tirei. Então, se eu tirei, olha como é que nós vamos representar, ó. 1, que é a parte que a tia Cláudia tirou aqui. Mas a pizza, ela estava dividida mesmo em quantas partes que eu falei? Quando o rapaz veio entregar pra gente a pizza, ela tinha quantas partes? 8 partes, não é? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 8 aqui. Então, significa que eu tirei um pedaço de 8 partes que tinha. Beleza? Só que aí, olha só, galerinha, o que acontece? Eu fiquei com fome. Falei, não, um pedaço só não me sustentou, não. Eu quero um outro pedaço. Aí a tia Cláudia tira um outro pedaço, ó. Quantos pedaços que a tia Cláudia tá tirando aí?
A tia Cláudia tá tirando 2 pedaços dessa pizza, ó. Então, se eu estou tirando, vai ficar em cima ou vai ficar embaixo? Vai ficar em cima, porque a parte que tira fica em cima, que nós chamamos de numerador. Então, olha lá, 2 partes a tia Cláudia já tirou da pizza, ó. Mas a pizza, ela foi dividida em quantas partes mesmo? Quando ela chegou na mesa, quantas partes que ela tinha? 8 partes. Então, nós vamos colocar, ó, aqui a parte que foi dividida. Então, ó, o denominador, ele vai dizer que foi dividido. O numerador, o que foi tirado. Então, olha só, aqui a pizza da tia Cláudia, eu já tirei 1, 2 partes dessa pizza aí, ó. Só que aí, galerinha, eu ainda continuo com fome. Eu preciso comer mais. Eu como muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar outra parte. Olha lá. Tirei mais uma parte. E agora, quantas partes da pizza que a tia Cláudia tirou? Vamos contar? 1, 2, 3. E se foi tirado, vai ficar em cima, no numerador. Beleza? Então, olha lá. 3 partes da pizza que a tia Cláudia já tirou. E a pizza, ela foi dividida em 8 partes iguais. Beleza, galerinha? Vocês conseguiram entender isso aí? Então, olha lá. Nós temos aqui o numerador, que representa o que nós tiramos do inteiro. E nós temos aqui o denominador, que representa a parte inteira, tá certo? A parte que foi dividida, o nosso inteiro. Qualquer inteiro, galerinha. Se você tem, por exemplo, você tem aqui uma barra de chocolate, né? Você tem uma barra de chocolate, ó. Aqui ele tá inteiro, beleza? Aqui, ó, a tia Cláudia dividiu ele, ó. Mas ele ainda continua inteiro. Por que ele continua inteiro? Porque a tia Cláudia não tirou nenhuma parte. Agora, se eu como esse pedaço e também como esse pedaço, olha lá. Agora a tia Cláudia já tem 2 partes que eu tirei. De quantas partes que tinha esse meu chocolate, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 partes que eu tinha. Então, isso é fração, tá, galerinha? A fração, ela é o inteiro que foi dividido. Entenderam aí o que significa fração? Beleza? Tá tranquilo? Podemos prosseguir, então, com a nossa aula? Então, a tia Cláudia vai falar um pouco agora sobre como é que a gente lê as frações, né? Porque aqui nós temos uma fração, ó. Aqui eu tenho o número 2 e aqui a tia Cláudia tem o número 4. Mas como é que eu leio essa fração? Como é que faz para eu ler isso aí? O número de cima, nós vamos ler ele normal. Agora, o número de baixo, que nós chamamos de denominador, ele vai receber um nome específico, tá certo? Então, olha lá, a gente lê normal o número em cima, que é o numerador, e o denominador, nós vamos ler um nome específico. Cada número tem um nome específico para ele, beleza? Tia Cláudia vai tirar essa pizza aqui agora, e aí nós vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, nós temos uma fração agora, ó, que nós temos o 1 aqui no numerador e o 2 aqui no denominador. Como é que a gente vai ler essa fração? Olha só, 1, porque aqui é o número 1, e olha o nome específico que o 2 vai receber numa fração. Quando ele estiver no denominador, ele vai receber o nome de meio. Então, nós vamos ler 1/2. Beleza? Tranquilo? E olha lá, e se no meu denominador tiver o número 3, como é que eu vou ler essa fração, galerinha? Olha lá, a Cláudia também vai colocar aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o numerador, que é o número que fica em cima, nós chamamos ele de numerador. E aqui embaixo nós temos o denominador, que é o número que fica embaixo. Mas como é que eu faço a leitura dessa fração, tia Cláudia? O número em cima, a gente lê normal, ó, 1. E o número de baixo, se tiver o 3, ele vai receber o nome de terço. Então, vai ficar 1/3. Beleza? Tá tranquilo? Então, vamos lá. E se por um acaso, tia Cláudia, a minha fração tem no denominador o número 4? Como é que eu vou ler? Deixa a tia Cláudia tirar também isso aqui. Como é que eu vou ler esse número? Olha lá, ó. Como é que vai ficar, ó. Ó, nós vamos ler em cima, normal, ó, 6. Aqui não tem 6? Nós vamos ler 6. Agora, o 4, ó, ele vai mudar. Como é que a gente vai chamar ele? Quartos.
Mas, tia Cláudia, por que que você colocou aqui com S e aqui você não colocou o S aqui, ó, no final aqui? Por quê? Porque aqui em cima, galerinha, olha só, eu tenho mais de um. Então, se eu tenho mais de um, eu tenho que colocar no plural. Então, eu tenho 6 quartos. Nesse caso aqui, eu só tenho um, ó. Então, se eu tenho um, eu não preciso colocar no plural, vou colocar no singular. Meio. Não precisa colocar o S aqui, porque só tem um. Passou de um em cima, no denominador, no numerador, nós vamos colocar no plural o denominador, beleza? Então, olha lá, 6 quartos. E agora, tia Cláudia, eu tenho agora o número 5 no meu denominador. Como é que eu vou fazer a leitura dessa fração? Olha aqui, nós vamos ler 2, ó, normal, número 2, e embaixo, ó, que é o denominador, nós vamos mudar, vai ficar quintos. Então, nós vamos ler 5, aliás, 2 quintos. Ok, galerinha, tá dando para acompanhar direitinho aí? Você está entendendo direitinho? E agora, se no meu denominador eu tenho o número 6, como é que eu vou ler o 6 no meu denominador? Olha aqui, galerinha, nós vamos ler normal o número 3, ó. 3, ó, tia Cláudia colocou aqui. E agora o 6, como é que eu vou ler? Sextos. Por que que eu coloquei o S? Porque aqui passou de 1, ó, nós temos 3. Se é 3, então tem que ser sextos. E se no número, na minha fração, no número não, né? Na minha fração, tia Cláudia, eu tenho agora o 7. Como é que eu vou ler isso aí? Olha lá. Também aqui, tia Cláudia colocou, ó. 6, nós vamos ler o 6 normal e nós vamos mudar, ó, o número 7. A gente não vai ler 7, a gente vai ler sétimos, tá? Plural, porque passou de 1, então vai ter no plural. Se fosse o número 1 aqui, ia ser sétimo. Beleza? Então, nós já temos aqui, ó, 1/2, aqui, 1/3, aqui, 6 quartos, aqui, 2 quintos, aqui, 3 sextos e aqui 6 sétimos. Ah, tia Cláudia, debaixo do meu denominador, agora eu tenho 8. Como é que eu vou fazer essa leitura do 8 aí? Tia Cláudia vai colocar desse lado aqui, ó. Vamos lá. Como é que eu vou fazer essa leitura, tia Cláudia? Ó, aqui eu vou ler normal, ó. 4 e aqui, oitavos. Também segue a mesma regra, ó. Se aqui é 4, aqui nós temos que colocar no plural. Oitavos. Ó, então por isso que a tia Cláudia colocou o S no final aqui. Se por acaso aqui fosse o 1, ia ser o quê? Oitavo. E tia Cláudia, se agora no meu denominador eu tenho o número 9. Como é que eu vou fazer a leitura dessa fração, tia Cláudia? Olha só, 5 nonos. Então, se tem o 9, nós vamos ler nonos. Ok, galerinha? Vocês entenderam aí? Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. 1/2, toda vez que tiver o 2, ele vai ser chamado de meio. 1/3, quando tiver o 3 no denominador, o nome dele vai ser terço. Olha lá. 6 quartos, quando tiver o 4 no denominador, nós vamos ler quartos. 2 quintos, quando tiver o 5 no denominador, nós vamos ler quintos. E aqui 3 sextos, quando tiver o 6 no denominador, nós vamos ler sextos. E quando tiver o 7, nós vamos ler sétimo. Então aqui tem 6 sétimos. Ok, galerinha? Tudo bem aí? E quando tiver 8, nós vamos ler oitavo. E quando tiver 9, nós vamos ler nono. Então, assim se faz a leitura de uma fração. Beleza? Tia Cláudia, mas aí, e se tiver o 10 agora no denominador? O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou fazer a leitura disso aí, tia Cláudia? Tia Cláudia vai mostrar para vocês aqui, olha. Todas as vezes que tiver o 10 no denominador, nós vamos ler a palavra décimo. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Ó, 3, normal, décimos. Viu só? Então, ó, 3 décimos. E assim que nós vamos fazer a leitura quando tiver o número 10 no denominador. Bom, tia Cláudia, você explicou até o 10.
Mas agora vamos supor, tia Cláudia, que dentro no meu denominador agora eu tenho o número 11. E aí, como é que eu vou fazer para poder ler essa fração, se tiver o número 11? Olha só, nós temos aqui, ó, 6 e aqui nós temos 11, não é isso? Então, como é que a gente vai fazer essa leitura aí? Em cima, a gente vai continuar lendo normal. Então, nós vamos ler aqui, ó, 6. Agora, embaixo, galerinha, é diferente, ó. Passou de 10, aí já é diferente, beleza? Quando passa de 10, nós vamos ler o número e acrescentar a palavra avós, ok? Então, que número que nós temos aqui? Nós temos o 11. Então, eu vou escrever 11. 11, só que eu tenho que acrescentar a palavra avós. E isso, galerinha, a gente vai fazer com todos os números até 99, tá certo? Então, do 11 até 99, nós vamos escrever o número e colocar a palavra avós na frente, ok? Por exemplo, se nós tivéssemos aqui, ó, 7, né? E aqui nós tivéssemos, ó, 31, né? Então, o que a gente vai colocar aqui? Vamos colocar aqui, ó, a palavra 7. Vamos escrever 30 e 1. E agora nós vamos acrescentar a palavra avós. Beleza? Isso só vai funcionar quando passar de 10. De 11 até 99. Ah, tia Cláudia, essas são as únicas frações que tem? Não, nós temos também as frações decimais. Olha só, essas aqui são as frações decimais. Que tem 10 no denominador, 100 e 1000. Quando tiver 10 no denominador, nós vamos ler décimo, né? Que a tia Cláudia acabou de colocar, ó. 3 décimos. Mas se por um acaso tiver aqui, ó, 100 no denominador, como é que eu vou ler, ó? 6 centésimo. E quando tiver, tia Cláudia, 1000 no denominador, como é que eu vou ler? 3, né? Normal e milésimo. Então, você vai ler milésimo. Tiver 10, décimo. Tiver 100, centésimo. E quando tiver 1000, milésimos. Então, décimo, centésimos e milésimo, beleza? Então, olha lá. Como é que a gente faz a leitura dos números? Quando tem o 2, vai ser meio. Quando tiver o 3, terço. Quando tiver o 4, quartos. Quando tiver o 5, quinto. Quando tiver o 6, sexto. Quando tiver o 7, sétimo. Quando tiver o 8, oitavo. Quando tiver o 9, nono. Quando tiver o 10, décimo. Passou de 10, a gente vai ler o número e a palavra avós. Ok, galerinha? Tudo tranquilo aí para leitura das frações. Agora a tia Cláudia vai mostrar para vocês, ó. Quando uma fração é própria, quando uma fração é imprópria e quando a fração ela é aparente. O que é isso, tia Cláudia? Não complica as coisas não, ó. Olha só. Fração própria. Nós temos aqui uma fração própria. E por que nós falamos que essa fração ela é própria? Toda vez que o numerador for menor do que o denominador, nós vamos chamar a fração de própria. Olha lá. Numerador aqui, ó, é o 2. O denominador aqui, ó, é o 4. Quem é menor, o numerador ou o denominador? O numerador. Então, se o numerador é menor, nós vamos chamar essa fração de própria. Beleza? Então, quando o numerador é menor do que o denominador, nós chamamos a fração de própria. Agora, ó, nesse outro caso aqui, ó, nós temos o numerador maior do que o denominador. É diferente, né? Esse aqui, ele tá menor. 2 é menor do que 4. Agora, nesse aqui, ó, 7, ele é maior do que 3. Então, quando o numerador for maior do que o denominador, nós vamos chamar a fração de imprópria. Fração imprópria, quando o numerador é maior do que o denominador. E nós temos também a fração aparente. O que é a fração aparente, tia Cláudia? A fração aparente é quando o numerador for múltiplo do denominador. Como assim? Olha lá,
O 6, ele tem na tabuada, o 12, ele tem na tabuada de 6? Tem. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Então, o 12 vai aparecer na tabuada de 6. Então, ele é múltiplo, beleza? Então, todas as vezes que a fração, o numerador, for múltiplo do denominador, a fração ela vai ser chamada de aparente. Então, vamos voltar mais um pouquinho para a gente tentar entender melhor. Olha lá. Própria, quando o numerador é menor do que o denominador. Imprópria, quando o numerador é maior do que o denominador. Aparente, quando o numerador é múltiplo do denominador. Beleza, galerinha? Conseguiram entender isso aí? Então, mais uma vez aqui para ver se vocês entenderam. Quando é que uma fração ela é própria? Pensa aí e responde para mim. Você falou que quando o numerador é menor do que o denominador. Se você falou isso, você acertou, galera. É isso mesmo. E quando é que uma fração é imprópria? Responde para mim também. Se você diz que quando o numerador é maior do que o denominador, você também acertou. É isso aí, certinho. E quando é que uma fração ela é aparente? Pensa aí, pra tia Cláudia. Uma fração é aparente quando o numerador for múltiplo do denominador. Beleza, galera? Tranquilo? Entenderam isso aí? Entenderam a fração própria? Entenderam a fração imprópria e entenderam a fração aparente? Então agora a tia Cláudia vai explicar para vocês uma fração de quantidade. Ué, tia Cláudia, o que é isso? Fração de quantidade. Olha só. Aqui, galerinha, olha só. Nós temos uma fração, beleza? Aí a tia Cláudia vai pedir para que você pense um pouquinho o que é fração de quantidade. Dá uma olhadinha nisso aí. Vai dando uma olhada. E aí? Já conseguiu entender por que ela é uma fração de quantidade? Olhou aí direitinho? Olha lá, nós temos aqui, ó, fração. Por que ela é uma fração de quantidade? Pensa aí pra tia Cláudia. Vê aí. Ainda não conseguiu entender por que é uma fração de quantidade? Pensa aí, galera. Sabe por quê? Porque isso aqui, galerinha, é o quê? É uma fração. Isso aqui é o quê? É uma quantidade. Não é isso? Olha lá. Lembra que a tia Cláudia falou que isso aqui, ó, é uma quantidade? O 8 é uma quantidade. Então, isso aqui é uma fração, ó. É diferente disso aqui. Isso é uma fração, isso é uma quantidade. Por isso que nós chamamos fração de quantidade. E nós podemos fazer cálculo com uma fração de quantidade. Mas como é que a gente faz cálculo, tia Cláudia? Com uma fração de quantidade. Olha só. Aqui nós temos a fração e aqui nós temos a quantidade. O que nós temos que fazer aqui? Olha só. Nós vamos pegar a quantidade e dividir a quantidade, ó, pelo denominador. Olha o que a tia Cláudia fez aqui. Eu peguei o 8, ó, peguei o 8 e dividi ele por 4, ó, fiz a divisão dele por 4. Beleza? Então, ó, 8 dividido para 4, ó, 8 dividido para 4. Isso é uma fração de quantidade. A gente vai achar uma quantidade. Eu quero saber que quantidade representa essa fração aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer a divisão aqui, ó. Vai dar 2, 2 vezes 4, 8. Subtraiu, deu 0. Qual foi a minha resposta que eu achei aqui, ó? Eu achei o 2, não é? E agora, o que eu tenho que fazer agora para poder achar a fração de uma quantidade? Agora eu vou pegar a resposta que eu achei e vou multiplicar por esse número 1 aqui, ó. Olha só, vamos entender aqui, ó. Tia Cláudia dividiu, tá aqui a divisão. A resposta aqui, a tia Cláudia multiplicou pelo 1 aqui, ó. Então, ó, 2 vezes 1. 2 vezes 1 vai ser 2. Então, a nossa fração de quantidade aqui, o valor dela vai ser 2. Vou explicar melhor, vamos tirar aqui. Vamos tirar. E a tia Cláudia vai explicar uma outra fração de quantidade aqui para vocês entenderem melhor. Olha lá. Eu tenho aqui, ó, 16. Vamos colocar 16, não, vamos colocar 3 16avos de 3/4.
de 16. Pronto. Aqui nós temos o quê? Uma fração. Aqui nós temos o quê? Uma quantidade. O que eu tenho que fazer aí? Olha lá. Pego esse número, vou dividir com esse, ó. Beleza? O resultado eu vou multiplicar com esse. Bora pra prática? Vou pegar o 16, ó. 16. Dividir, ó. Vou colocar na chave. Por 4. Vou colocar o 4. Agora eu vou fazer a divisão, ó. Vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Subtrair deu 0. O que eu achei aqui, galera? Eu achei aqui o 4, não foi? Então, eu vou pegar essa minha resposta e vou multiplicar ele pelo 3, ó. 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, a fração de quantidade aqui deu 12. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Ó, presta atenção aí, hein? Se você prestar atenção, você vai conseguir entender direitinho, hein? A tia Cláudia vai colocar aqui, ó. 3 oitavos. Vou colocar aqui 3, não. Vou colocar aqui 6. 6 oitavos de 24. Ó, nós temos aqui uma fração e aqui nós temos uma quantidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse número e dividir com esse, ó. 24 dividido para 8. Vai dar quanto? 3. 3 vezes 8, 24. A minha resposta, ó, foi o 3, ó. Vou colocar aqui. Eu vou multiplicar pelo 6. Vezes 6, ó. 3 vezes 6, 18. Então, a minha fração de quantidade deu 18. Beleza, galerinha? E aí, vamos fazer agora uma atividade para a gente poder praticar isso aí? Então, arrocha aí, vamos lá. Então, galerinha do 4º ano, olha só, você já sabe o que é fração, né? Fração é o inteiro que foi dividido em partes iguais, beleza? Então, a tia Cláudia agora vai explicar uma atividade no livro pra vocês. Mas antes disso, a tia Cláudia vai explicar uma coisa aqui pra vocês, antes de vocês fazerem no livro, beleza? Olha só, a tia Cláudia aqui, ó, ela tem uma figura, certo? Isso é um círculo. E a tia Cláudia tá com essa figura inteira. Essa figura nossa tá inteira aí. Agora, a tia Cláudia vai dividir essa figura, ó. Vou dividir ela aqui e vou dividir ela aqui também, ó. A tia Cláudia dividiu a figura em 4 partes iguais, beleza? Nós aprendemos que o numerador é o que fica em cima, que é o que nós utilizamos do inteiro, certo? E o denominador é o que fica embaixo, que é o que nós dividimos da figura, beleza? Do inteiro aí. Então, nós temos aqui, ó, uma figura. Essa figura, ela foi dividida em 4 partes. E aí, a tia Cláudia pintou, ó, 2 partes a tia Cláudia pintou aqui. Eu quero representar isso aqui, ó, nós temos um desenho, né? A tia Cláudia quer representar aí como é que vai ficar essa fração. Então, vamos lá. Se a parte do numerador é a parte que nós utilizamos e é a parte que fica em cima, então é esse aqui, ó, numerador. Então a parte que nós usamos, galerinha, é essa que nós pintamos aqui, tá certo? Vamos dizer que a parte que nós usamos é a que está pintada, tá? Então, quantas partes pintadas que nós temos aí? Nós temos 2 partes pintadas. Se é 2 partes que nós usamos, ele vai ficar em cima da fração, ó. Vamos passar o traço fracionário aqui. E agora vamos ver quantas partes foram divididas essa figura, ó. 1, 2, 3, 4. Ela foi dividida em 4 partes. Então, nós temos aqui, ó, 2 quartos. Beleza? Numerador é a parte que nós usamos do inteiro. Denominador é a parte que nós dividimos o inteiro. Ok, galera? Vamos fazer mais uma? Pra gente entender de verdade, ó. Tia Cláudia vai fazer aqui uma outra figura. Pronto, essa figura está inteira, né? Primeiro a gente tem que fazer o inteiro. Depois nós vamos dividir o inteiro em partes iguais, ó. Tia Cláudia está dividindo ele em partes iguais. Daí agora nós vamos tirar a parte que nós usamos, ó. E nós vamos representar através da pintura aqui, né? Tia Cláudia vai pintar, ó. Pintei,
pintei, pintei, pintei e pintei. Esse que a tia Cláudia pintou aqui é a parte que nós usamos, tá? Então, a parte pintada é o que nós usamos. Beleza? Não esqueçam isso. Vamos representar isso aqui, ó. Quantas partes foram pintadas aí? Ou quantas partes que eu usei? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vou colocar em cima, porque o denominador, ele me diz que o denominador é a parte que foi usada da figura. E o denominador, o numerador, né? O numerador é a parte que foi usada. E o denominador? O denominador é a parte que nós dividimos. Então, vamos ver quanta parte nós dividimos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós dividimos em 10 partes iguais aí. E aqui nós temos aqui, ó, uma fração. 5 décimos. Beleza? Entenderam aí, galerinha? Então, nós temos 2 quartos e aqui nós temos 5 décimos. 2 foi a parte que nós usamos. 4 é a parte que nós dividimos do inteiro. Aqui é a mesma coisa. 5 é a parte que nós usamos. 10 é a parte que nós dividimos o inteiro. Ok, galera? Então, vamos lá para a página 257. Olha só, pessoal. Nós temos aqui, ó, na página 257, essa atividade aqui, ó, com figuras, tá vendo que estão pintadas aqui, ó. Nós temos a parte pintada, né, de roxo, a parte pintada de amarelo, nós temos a parte pintada de verde, a parte pintada de cinza, a parte pintada de rosa, a parte pintada de verde. Tá vendo? Então, nessa atividade aqui, essa primeira atividade aí, já está pintado. E aí, a tia Cláudia agora vai querer que você faça pra mim. Olha só. Represente sobre forma de fração. Olha, ele tá pedindo pra você representar assim, ó. Se ele estivesse pedindo pra você representar com desenho, você ia fazer o desenho. Mas ele tá pedindo pra que você represente com fração. É os números aí, tá certo? Represente sobre forma de fração a parte colorida. Gente, a parte colorida é a parte que nós usamos. Se é a parte que nós usamos, então ela vai ficar no numerador, vai ficar em cima. Beleza? Então nós temos aí um quadro, olha só, um quadrado, né? Esse quadrado pintado aí, galerinha, de roxo, olha só. Esse quadradinho pintado de roxo. Ele foi dividido em quantas partes e em quantas partes ele foi pintado? Se você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pintado. Então, se tem 7 pintado, você vai colocar no numerador. Quantas partes foram divididas? Você vai contar e colocar embaixo, que é o denominador. Então, vai ficar 7 oitavos. Beleza, galera? Por quê? Porque 7 foi a parte que foi pintada. São 7 partes roxas que tem aí. Se você contar, você vai ver que foram pintados 7 partes. E a figura foi dividida em 8 partes. Então, vai ficar embaixo no denominador. Ou seja, vai ficar 7 oitavos. Por quê? Porque esse 7 aqui foi pintado. E esse 8 aqui é porque foi dividido, beleza? E aí você vai também fazer aí no círculo amarelo, vai ver quantas partes tem pintada e quantas partes tem dividida. E vai representar aí da forma de fração. Ok, criançada? Número 2. No número 2 diz assim, ó. Pinte em cada figura a fração indicada, né? Ele já nos deu uma figura aí, eu não vou dar a mesma quantidade, ó. Ele nos deu a figura... Ó, a tia Cláudia fez aqui uma figura e dividiu em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Só que ele já pede pra você pintar, porque já tem a fração, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5. Eu tô pedindo pra pintar quanto aqui, ó? 3 quintos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É a parte aqui que tá dividida. E 3 é a parte que eu vou pintar. Então, vou pintar 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu pintei aí para representar a fração 3 quintos aí, beleza? Só que no livro de vocês não tá 3 quintos, né, galerinha? Vocês vão olhar aí e vocês vão fazer. Aí, vocês vão fazer a primeira e a segunda aí, beleza?
Próximo, número 3. Represente a fração por meio de figura. Gente, agora ele já tá pedindo para que você faça o quê? Para que você desenhe mesmo, né? Você que vai desenhar. Então, você vai pegar aí e ver qual é a fração e vai desenhar, ó. Aqui ele diz assim, ó, 2/3, ó. 2/3. A tia Cláudia vai até deixar isso aqui já pronto, ó. Então, nós vamos fazer uma figura, porque a fração, ele é o quê? É uma figura inteira. Então, eu vou fazer uma figura, ó. Vou desenhar um quadrado. Quadrado não, retângulo. Pronto, desenhei o meu retângulo. Agora, ele pede para dividir, ó, em 3 partes. Então, eu vou dividir em 3 partes, ó. 1, 2, 3. E ele pede para que eu pinte 2 partes. Então, eu vou pintar 2. 1, 2. Pronto, a tia Cláudia representou através de desenho a minha fração aqui. Isso aqui é uma fração e aqui é o desenho que representa essa fração aqui. Ok? Então, você vai estar fazendo aí a número 3, você vai desenhar, né? E vai pintar a fração aí do jeito que ele tá pedindo. Página 259, galera. Olha só, aqui ele fala assim, ó. Escreva a fração que representa a parte destacada de cada figura e depois como se lê ela. Olha só, a tia Cláudia já fez aqui, certo? Ó, nós já fizemos aqui, nós já pintamos. Como é que a gente vai ler essa fração aí? Lembra que a tia Cláudia falou que o numerador, a gente vai falar o número normal. O denominador, ele vai receber nome específico. Se tem o 3, nós vamos ler terço. Beleza? Então, como é que vai ser aqui, ó? 2, ó, porque aqui tem 2. E aqui, ó, nós vamos ler terços. Lembra que a tia Cláudia falou que quando passa de 1, a palavra tem que ir pro plural, tá? Então, vai ser terços. Então, assim vai ficar essa atividade aí. Você vai pintar aí, depois colocar a fração, aliás, fazer a fração e depois colocar como se lê essa fração. Beleza? Próximo, número 2 da página 259. Ele diz assim, ó. Represente as bananas pintadas como fração. Depois escreva como se lê. Então, galerinha, olha só. Nós já temos aí a parte pintada. Você tem aí quantas maçãs quantas bananas que vocês têm aí. Conta a quantidade de banana que tem. Vê quantas bananas foram pintadas. Depois você vai fazer a fração que representa as bananas. E depois você vai escrever aí como se lê essa fração. Vou colocar aqui para ficar mais fácil, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, né? Faz de conta que tá pintado 1, 2. Primeira coisa que eu vou fazer, representar essa fração. Então, quantas figuras aqui estão pintadas? 2. Em quantas figuras nós dividimos? 4. Agora eu vou escrever como a gente lê isso aqui, ó. 2 e quartos. Por que quartos? Porque é plural, porque passou de 2. Ok, galerinha? E o próximo, para número 3, olha só. Na número 3, ele diz assim, ó. Use as figuras para representar a fração indicada. Então, galerinha, nós vamos estar pintando aí, né? Então, se você tem aqui, ó, 5/8, ó. E aí você tem aqui, ó, ele foi dividido em, vamos lá, ó. Quantas figuras, olha só, nós vamos representar agora através do desenho, nós vamos pintar, né? Olha só, quanto que nós temos que pintar aqui? Quanto que a figura foi dividida? Então, você vai pintar a quantidade que ele está pedindo para que você pinte aí na número 3. Então, você vai fazer isso na letra A e na letra B. Ok? Combinado, galerinha? Então, gente, é isso aí. A nossa atividade de hoje é essa, tá certo? Faça com bastante carinho aí. Um grande beijo e fui! Tchau, tchau!